Será que ainda cai fotografia analógica em prova de concurso público? Eu particularmente acho que não, tá? Apesar disso ser item do nosso edital e como está no nosso edital a gente tem que estudar, eu acho que não vem questões falando disso. Mas na última prova de fotógrafo técnico pericial lá de 2013 e 2014, teve uma questão que quem não sabia nada de fotografia analógica deve ter complicado um pouquinho para responder. Essa questão é a questão número 17. Ela falava assim, ó: pode-se considerar que nos dispositivos digitais o equivalente à imagem latente do filme fotográfico fotoquímico né, ou são, né? Eu já vou responder isso daí, né? Mas quando ele fala de imagem latente, primeiro a gente precisa entender o que é a imagem latente da fotografia analógica, pessoal. Então, no vídeo de ontem a gente falou a diferença entre câmera digital e câmera analógica, né? Peguei aqui de novo a câmera analógica. Pessoal, a diferença é o filme fotográfico, claro, né? O processo analógico e tal. Só que no filme fotográfico, quando eu fazia a minha foto, registrava a minha imagem, a imagem ela ficava latente. Por que latente? Porque ela só ia aparecer no filme fotográfico, ela só ia ser visível depois do processo de revelação. Então, antes do processo de revelação, a imagem ela chama imagem latente. Então, quem não estudou isso, né, ou quem não se preparou para fotografia para o conteúdo de fotografia analógica para fazer a prova, não sabia esse termo latente. Então é importante, né, mesmo que você não se dedique muito, né, nos estudos para os processos analógicos, é importante você conhecer todos os conceitos, né? Porque teve uma questão dessa, né? Muita gente fala assim, mas não caiu nada, assim, não teve uma pergunta, mas teve um conhecimento. Então a imagem latente é aquela imagem que foi fotografada, foi registrada, mas ela não foi revelada. E aí ela pergunta nessa prova aqui, né? Essa prova ela perguntou, tá bom, beleza, você já sabe então o que é latente, mas como que é isso no processo digital? O que seria a imagem latente? A imagem latente ela equivale à imagem RAW, né? Ao arquivo RAW da minha imagem. Então, aí a gente vai para outro, vamos levar isso lá para o contexto da fotografia digital. Na fotografia digital, pessoal, a diferença é que não tem o filme fotográfico, ela tem o sensor digital. Então a câmera, né, a objetiva, recebe aquela luz, né, controla aquela luz e joga aquela luz, né, no meu sensor digital, ou CCD ou CMOS, a gente explica isso mais para frente, tá? Mas aí o que acontece? Esse sensor digital, ele vai captar essa informação luminosa, essa energia luminosa, vai gerar cargas elétricas e vai mandar para o processador da câmera. O processador da câmera, então, recebe essas informações e forma um arquivo, e forma uma imagem. Essa daí é a imagem RAW. Depois que o processador recebeu essa imagem, aí ele processa essa imagem e aí pode virar o JPEG, pode virar PNG, todos os outros formatos, né? Geralmente é o JPEG que as câmeras mais utilizam aí, né? Então salva isso em JPEG, só que o JPEG sofre compressão, ele vai ter outras influências, ele vai resumir informação, então a gente vai falar disso depois também. Mas o que eu preciso entender? Que então quando ele me pergunta qual que é a equivalência entre imagem latente das câmeras analógicas e das câmeras digitais, é o formato RAW, que é o formato cru, é o formato que a câmera recebeu aquela informação e depois ela vai processar. Então a imagem que chega no meu sensor digital, a imagem que ela grava ali no processador, aquela primeira imagem é o formato cru, é o formato RAW. Esse formato, só para a gente já entender, ele é um formato que ele não é editável, você não consegue salvar em RAW, você só consegue receber aquela informação em RAW, mas aí depois você salva em JPEG, salva em GIF, PNG, TIFF, qualquer outro formato, tá? Mas antes, o formato cru, o formato que equivale ao formato da imagem latente da câmera analógica é o formato RAW.